Olá! Está entrando a mais um Talk Show. Gente, eu tô super empolgado. Eu tô empolgadíssimo. O entrevistado de hoje, gente, o cara... Eu posso falar que ele é bonito? Porque ele é lindo pra caramba, amigo meu. Advogado. O cara é sensacional. Advogado tributarista dos brabos, dos brabos. Curioso, né? Antes eu quero fazer os agradecimentos aos meus amigos. Eu quero agradecer o Hipermercado Céu Azul, que fica ali na Avenida 24 de Agosto, no bairro Alexandrina. O Hipermercado Céu Azul, gente, tem um dia lá, o dia desse, se você não correr, você não pega, viu? Porque já tudo barato. Nesse dia é mais ainda. Hipermercado Céu Azul fica na Avenida 24 de Agosto, no bairro Alexandrina. Agradecer a Droga Certa que tem duas lojas em Anápolis, uma na Avenida Jamel Cecílio e uma na Cruzeiro do Sul, no Jardim Alvorada. Precisou de lanternagem e pintura de qualidade? Autorreformadora Batista, falar com meu amigo Natan, lá é excelente, primeira linha. Quero agradecer o pessoal da Cachaça Jamel. Estive lá ontem, gente. Fui bem recebido. Estarei no evento deles agora de final de ano. Estarei lá. Obrigado, André, pela parceria e pelo... Gente boa demais. Eu até perdi a ninhada, viu, doutor? Empolgado demais, empolgado. Quero agradecer também Fazenda Babilônia. Dona Thelma, muito obrigado pelo aquele café colonial maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Estou esperando aqui a senhora aqui no estúdio, viu? Não deixa de vir aqui, não. Agradecer ao meu amigo Luciano do Móveis Estrelas, que ali na Fernando Costa. Obrigado. Quero agradecer a Eduarda Confecção, a 3 Comunicação. Precisou fazer um podcast? Corre pra cá. Quer fazer um casamento? Corre pra cá. Fotos? Corre pra cá. Filmagem? Quer material de qualidade? A 3 Comunicação, ufa, sem delongas, vamos falar com ele. Gente, eu tô empolgado. Nossa, mas vocês vão ver porque eu tô empolgado. Eu tô com ele, um convidado, eu já estive na casa dele. Cara, fui muito bem recebido por ele, pela esposa dele. Eu estou com o doutor Matheus Carvalho. Seja bem-vindo ao Talk Show, doutor. Obrigado, meu amigo Volney, queridíssimo. Me abandonou, né? É verdade, Foi verdade. lá em casa. Só uma vez. E depois já me abandonou, não quis mais. Mas o prazer é todo meu. Eu que fico lisonjeado de estar aqui. Todo mundo falando do Talk Show. E aí nós conversamos, eu falei, Opa! E eu falei, nossa, falta o senhor lá, doutor. Nossa, doutor, assim, eu fiquei até empolgado, até perdi a linhagem do Merchan aqui, ué. Que é isso? Doutor, eu quero agradecer imensamente. Eu costumo dizer aqui no programa que você está doando o seu bem maior, que é o seu tempo. E isso, para nós, não tem valor, não tem nada que pague. Muito obrigado pelo carinho, obrigado, assim. Sempre que eu te ligo, sempre que eu passo mensagem, você está sempre pronto a nos atender aqui no Talk Show. Não, eu que agradeço. E gostaria de enaltecer, porque o Talk Show traz sempre informações de grande relevância para a população. Exatamente. Então, se você olhar todas as entrevistas, são muito interessantes, são coisas que as pessoas gostam. E vender esse tipo de conhecimento é a melhor coisa que nós precisamos, principalmente no país que nós estamos vivendo hoje. Né? Exatamente. Informação a tudo, né? Não, e mais uma vez agradecer e falar que é o primeiro advogado tributarista aqui, no Talk Show, né? Obrigado. Gente, mas o cara é bonito, né? Eu posso falar que você é bonito, doutor? Com certeza. Porque o povo tem um tabu de falar, não, porque fica muito ofensivo chamar ele de bonito, lindo. Mas é bonito demais, doutor. Mandar um abraço pra família, pra esposa. Pode gente deixar. Boa demais, viu? Um abraço aí pra todo mundo que tá assistindo, pra minha esposa Fabiana, meus filhos Antônio e Maria Eduarda. Tudo grande já. Tudo grande, todo mundo habilitado já. Mentira, doutor. Você tá brincando. É verdade, passa rápido o tempo. Passa rápido, viu? Nossa, eu não sei se eu nem vou poder falar isso, mas um dia eu fui na casa do doutor Matheus e no dia, na ocasião, eu estava fazendo um prato no qual eu não comia. Eu, não como não, mas fica de boa, porque a gente é convidado, tá? Vocês acreditam que a esposa dele parou tudo para fazer algo somente para mim? Nossa, eu não esqueço isso não. É gratificante, né? Ser tratado, né? Bem. Sim. Agradecer também, mandar um abraço pro meu amigo, nosso amigo, né? Fábio Albuquerque. Fábio Albuquerque. Ele é foda demais. Fábio é diferenciado. Não. E tá sumido também. Ele tá me abandonando. Me abandonou igual você. O Fábio, eu costumo dizer que o Fábio, ele é o âncora mais completo que eu já trabalhei. Realmente, talento puro, né? Talento puro. Rádio ele é bom, podcast, apresentação,
O cara é excelente. O cara faz uns 30 personagens, assim, você acha que tem 30 pessoas dentro do estúdio. Precisando fazer um evento beneficente de novo, né? É mesmo, né? No último você tava, né? No último. Foi homenageado. Oh, pois é. Eu lembro. Pegou de surpresa lá. Foi bom, né, doutor? Mas, doutor, vamos lá? Vamos lá. Preparado pro talk show? Sim, com certeza. Ei, doutor. Ei, que latada que você entrou, né? Doutor, eu já conheço o senhor, doutor Matheus Carvalho, advogado tributarista. E quem não conhece o senhor, quem é o doutor Matheus? Então, meu nome é Matheus Carvalho Neto, sou advogado tributarista, né, especialista em direito tributário, também sou especialista em direito imobiliário, mas a área que eu mais atuo hoje é o direito tributário. Sou sócio do escritório Carvalho Moreira e Sandri Advocacia, também sou sócio do escritório Neto Contabilidade, né, e estou aí no mercado há algum tempo, vivencio aí a área fiscal há pelo menos aí uns 25 anos. Não é fácil não, né, doutor? Não é não. Eu imagino, você tá falando aqui, eu tô viajando. Doutor, mas conta pra gente, como começou a sua jornada? Então, o meu pai era contador, né? Então, desde criança eu vivi dentro de um escritório de contabilidade. Isso me despertou a área fiscal, porque a contabilidade ela tem muito da parte fiscal. Né? E isso eu fui ali apaixonando, né? Ao mesmo tempo que eu aprendi a contabilidade, eu também lidava muito na área fiscal. Assim, não foi o meu primeiro trabalho dentro do escritório, que a gente começa como office boy, né? Comecei como office boy, mas no tempo vago... Lá de baixo mesmo. Era o baixo do baixo. E no tempo vago eu aprendia a parte fiscal, lançar notas, redigir. Naquela época era tudo nos livros, né? Então aquilo foi me despertando. Quando eu entrei para a faculdade, eu falei, olha, eu fiz 2 anos de administração e falei, não, estou no lugar errado. E aí decidi fazer direito, porque eu pensei, não, se eu fizer contabilidade, o meu irmão já era contador. Falei, eu vou... ser apenas mais um contador, né? Então eu falei, não, vou para a área do direito que eu vou trazer melhoras para o escritório de contabilidade. Acabou que eu me formei em direito, quando formei já abri um escritório de advocacia e já não consegui trabalhar mais na contabilidade, né? Hoje, basicamente, na contabilidade eu só dou assessoria para o escritório. Mas pôr a mão efetivamente na massa, né, vamos dizer assim, na contabilidade eu já não tenho tempo mais para isso. Então acabou que me levou para isso. Na faculdade eu já, quando fui prestar o exame da OAB, eu já escolhi a matéria de tributário, que a segunda fase você pode escolher uma matéria específica. Na época eu dizia que eu era louco, né? Falei, não, pelo amor de Deus, você vai fazer tributário na segunda fase. Eu falei, gente, mas é o que eu gosto, né? E acabou que deu certo, estamos aí, né? Graças a Deus. Doutor, então em cima do que o senhor falou, né, o que motivou o senhor escolher a tributária? Porque hoje em dia, eu acho, na minha opinião, acho que a tributária é uma das mais complexas que tem, né? E, assim, não é um caminho tão fácil. E o que motivou a escolher a tributária? Então, o direito em si não é algo tão simples, né? Não. Nós não trabalhamos não é uma área de exatas, ou seja, tem que dar aquele resultado. Nós temos inúmeras variáveis aí no caminho para chegar assim no resultado. E como eu vinha da contabilidade, eu conhecia a sistemática fiscal aos olhos do contador e muito colado na fazenda pública. Porque o contador, ele vivencia ali dia a dia as obrigações fiscais, ele vivencia muito dentro da empresa para saber como que é a operacionalização da parte fiscal por parte do contribuinte. É ele que guia o contribuinte nessa esfera. Então, o que eu pensei? Falei, olha, eu gosto dessa área. Então, vai ser mais fácil para mim desenvolver um trabalho nessa área, porque eu não vou conhecer só a parte teórica, eu vou conhecer também a parte prática. E isso é uma grande dificuldade de muitos advogados que às vezes querem ir para a seara tributária e ele muitas vezes esbarra porque ele não conhece como que o fisco olha para o contribuinte. Porque o contador ele está ali dia a dia. A vida dele é orientar o contribuinte, é aplicar as normas contábeis, fiscal, conversar com a fazenda, com auditores, com delegados. Então, ele está muito próximo, ele está bem mais próximo do que o advogado.
E aí, muitas vezes, o advogado que chega, sai da faculdade, nunca teve experiência nessa área. Quando ele estuda legislação, mas que ele vai para a prática, às vezes ele tem uma certa dificuldade. Não é fácil. Né? Então, nenhuma área de direito é fácil, mas eu costumo dizer que o que mais me puxou foi essa facilidade que eu já tinha essa vivência prática. Entendi. Faltava o quê? A parte teórica, né? E o advogado é um estudo constante, né? Todos os dias nós estudamos. Não tem como você falar assim, nossa, eu já me especializei, eu já fiz faculdade e pronto, o que eu conheço tá bom. Não. Até porque as leis vão mudando. As leis vão, vamos dizer assim, elas vão evoluindo à medida que muda o governo, vem uma nova visão fiscal daquilo ali, vai se mudando o nosso sistema tributário. Então o advogado tem que estar estudando constantemente. Constantemente. Aquele que não gosta de ler, de estudar, a advocacia não é um ramo para ele, infelizmente. Não é fácil também tem que ter. E, na verdade, é todas as profissões, né? Exatamente. Pega um médico, vamos dar um exemplo aqui, quem trabalha no ramo de farmácia. Se ele não está ali estudando constante, mercado, fica para trás. Ele fica para trás. Então, toda profissão exige um estudo constante. Com certeza. Doutor, agora uma pergunta bem pessoal, né? Você lembra do seu primeiro caso como advogado? Olha, eu lembro do meu primeiro caso quando eu não era nem advogado. Mentira, sério? Quando eu estava na faculdade ainda, quase no final da faculdade, tinha uma moça que trabalhava na nossa casa, que a irmã dela teve um problema. Estava numa residência e teve uma batida policial e a polícia levou todo mundo que estava lá. Ela foi presa, era muito humilde, não tinha condições, e o tempo foi passando e ela foi ficando. Né? A família não tinha condições de arrumar um advogado, só era ela e a irmã. E aí chegou o meu conhecimento dessa situação, que ela estava presa lá há mais de 90 dias, sem ter tido sem ter sido ouvida pelo juiz e tal. E na época mesmo, já com tendência ali para ir pro fiscal, eu falei, não, isso é injusto demais. Eu fui e impetrei um habeas corpus, né? E consegui, através desse habeas corpus, tirar ela. E aí, lembrando que o habeas corpus é uma ferramenta, vamos dizer, uma ferramenta constitucional que qualquer pessoa pode impetrar. Sério? Ela não tem um requisito formal mais agressivo, vamos dizer assim. Ela é mais informal. Um habeas corpus eu posso fazer num papel de pão, um exemplo. Levar, sim. Então é que o próprio preso pode impetrar um habeas corpus. Não sabia. Sim, em favor dele. Essa é uma das raríssimas exceções de que você pode buscar o judiciário sem ter a forma, sem ter a OAB, vamos dizer assim. Né? Que é e aí é a diferença de quem, por exemplo, muitas vezes a pessoa forma em direito e fala, mas por que ela não é advogado? Porque para ser advogado você tem que passar no exame da ordem. Só a partir daí você tem uma coisa que nós chamamos de capacidade postulatória. Entendi. Que é a capacidade de postular em juízo. A gente vê muito em filme americano, você já viu que às vezes o cara fala, não, eu não quero advogado, eu mesmo quero me defender. Por exemplo, no sistema brasileiro isso não é possível. Não? Salvo a exceção do habeas corpus ou também nos juizados especiais, que nas causas até 20 salários mínimos, né, a parte não precisa de advogado. Ele pode simplesmente ir na escrivania, relatar o caso dele e ali a escrivania vai tocar o processo, ele vai chamar para audiência, tudo normal. Não sabia disso, não. Até 20 salários mesmo. Porém, eu não aconselho isso. Não, é latado. Matheus, você está puxando pro lado dos advogados. Não. Veja bem, você está iniciando um processo. O processo, muitas vezes, você não ganha ele só com base no seu direito. Puramente simples, vamos falar assim, numa linguagem mais simples, naquilo que é o cerne do seu direito. Olha, era o mérito da coisa. Não. Às vezes você ganha por questões processuais. E a pessoa, por si só, que não estudou direito, que não tem um advogado contratado, ela não vai saber isso. E é arriscado. Tem muita pegadinha, às vezes. Tem muita armadilha que o próprio advogado da outra parte pode fazer ali. Perguntas que te levam, às vezes, a falar algo que não deveria até te falar. comprometer. Sim.
Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou da OAB e tudo aí. É difícil tirar a OAB porque o camarada ele tem que formar, né? Aí ele vai ser bacharel. Vai ser bacharel em Vai direito. ser bacharel em direito. E logo em seguida tem que fazer o OAB, que é 2 etapas, não é isso? São 2 etapas. A primeira. É muito difícil porque tem muita gente que forma e não consegue. Ou é mais a questão psicológica? Olha, eu costumo dizer que é difícil para aquele que não fez uma boa faculdade. Não vou dizer que o exame é muito fácil, porque ele tem 2 etapas, uma de prova objetiva de conhecimentos gerais do direito, ou seja, você vai ver praticamente tudo de direito. Então, você tem que acertar ali um mínimo de 50% dessa prova. E depois tem uma prova que a gente chama de prova prática, que vai te dar um caso, onde você vai ter que... Ele vai te dar um caso e você tem que falar qual o problema e resolver esse problema através de uma petição. Então, por exemplo, se você errar essa petição, você já perdeu. Você já vai ter que fazer de novo o exame. Então, assim, para quem fez a faculdade bem feita, estudou, se aplicou, eu costumo dizer que ele vai sair bem. Agora, aquela pessoa que às vezes leva o curso nas coxas, né? Só faz a prova para fazer e tirar uma nota e pronto, ele não aprende o direito em si, só decora, ele vai ter mais dificuldade. Por exemplo, você passou a primeira fase, certo? Aí você reprovou da segunda. Depois você tem que repetir as 2 de novo ou não? Hoje em dia, quando você reprova na segunda fase, você pode fazer ela novamente. Tá. Entendi. Antigamente, quando eu fiz o exame, se você reprovasse na segunda fase... Era game over, bebê. Game over, ele tinha que iniciar do 0. Que interessante. Doutor, eu tô vendo que você é uma pessoa muito... Eu ia falar até cara, né? Que falta de educação. Meu Deus, você é uma pessoa... Um rapaz, um homem simpático, né? Atraente. Obrigado. Fisicamente. Eu não sei se eu posso nem falar isso hoje em dia. Já levou muita cantada? Mas eu vou falar pra você. Escuta aí, Fabiano, escuta aí. Já levei algumas cantadas assim. Não é muito corriqueiro, mas já aconteceu. Eu costumo dizer o seguinte: eu faço muito sucesso com as velhinhas. Com as velhinhas? Que, né? Doutor, gostaria que o senhor falasse de uma forma simples o que exatamente um advogado tributário faz e a importância dele para o empresário. O que o advogado tributarista faz, a importância dele de forma simples. Olha, o advogado, via de regra, quando as pessoas pensam no advogado, pensam que, é para me defender. O advogado tributarista, ele atua num campo mais amplo de forma preventiva. Que é para quê? Para fazer com que aquele empresário ele possa pagar menos imposto, mas dentro da legislação. Ele não está ali para atuar, para fazer o empresário sonegar. Pelo contrário, ele vai achar uma forma dentro da legislação daquele contribuinte de mitigar a carga tributária. E, ao mesmo tempo, ele faz ali um planejamento tributário. E quando há uma necessidade de impetrar uma ação, ou muitas vezes de defender o empresário de um auto de infração, ele também atua. Então, ou seja, ele atua tanto preventivamente como ativamente ali auxiliando o empresário. Ele é um auxiliar do empresário na questão da tributação e também do contador. Eu presto muito serviço para contadores que muitas vezes, eu costumo dizer assim, o contador ele tem que ter uma visão mais contábil das coisas. E o contador ele tem que ser muito fiel à legislação de forma... ele não pode inovar, né? O advogado ele pode criar uma tese em cima da legislação, o contador não. Ele tem que ir naquele entendimento que é passado para ele por parte das normas técnicas, das instruções normativas. Essa interpretação de achar que pode ou que não pode é só o advogado que em juízo pode fazer. Entendi. Então, muitas vezes a pessoa cobra indevidamente o seu contador e ele não é a parte dele. Ele não pode fazer isso. Pelo contrário, às vezes se ele fizer isso, ele pode ser até responsável solidário do débito do contribuinte. Sensacional. Doutor, e quais são os principais impostos e tributos que as empresas precisam pagar no Brasil hoje em dia? Olha, falando de pessoa física, o imposto que mais, vamos dizer assim, pesa na renda
do cidadão é o imposto de renda. Ele é o imposto de renda, ele é muito abrangente, ele está em várias situações. Desde a remuneração que você recebe, a venda de um imóvel, a venda de um bem, uma aplicação financeira. Então, ele tem um leque muito amplo. Então, eu costumo dizer que o imposto de renda hoje é o imposto mais abrangente, é o imposto mais pago praticamente de todos os contribuintes. Já partindo para a seara tributária da PJ, né, da pessoa jurídica, entendi. Nós temos alguns outros tributos, mas ainda assim o imposto de renda tá no top. Tá no top porque ele tá muito atrelado à renda da empresa. Aliado a ele, nós temos hoje o ICMS e o ISS, né, que são os mais pesados. Esses 3 são os mais pesados. Temos outros, contribuição social, temos também ali PIS, COFINS, que logo vão mudar esses 2 impostos, mas esses são os impostos, podemos dizer que é o carro-chefe de toda a tributação, juntando pessoa física e jurídica, é o imposto de renda. E quais são os principais desafios na área tributária no Brasil? Olha, hoje o principal desafio do sistema tributário brasileiro hoje é a segurança jurídica, é a falta de segurança jurídica, que ocorre hoje devido à politização das cortes superiores, né? Então, hoje, eu entendo que as nossas cortes superiores são muito sob influência do órgão, dos entes políticos. Isso traz uma insegurança jurídica. Por quê? Porque muitas vezes as decisões são proferidas não para se cumprir ali aquilo que foi estatuído, que foi estabelecido pela Constituição Federal. A Constituição, ela nos dá um norte para tudo. Todas as outras normas que vêm abaixo dela têm que obedecer às diretrizes que são fixadas nela. E muitas vezes essas decisões das cortes superiores são mais embasadas, mais com viés político e não mais num viés técnico da legislação. Então, a insegurança jurídica, eu vejo que é o que mais prejudica hoje as nossas demandas tributárias, vamos dizer assim. Entendi. Porque, veja bem, muitas vezes você pega a legislação tributária, eu já dei muitos exemplos assim, você lê a lei e fala assim, nossa, é isso. Mas vem, às vezes, uma alta corte e fala, não, é isso, porém isso não é aplicado à fazenda pública. Entendi. O senhor já deu palestra, o senhor dá aula, alguma coisa ou não? Ou só advoga, como você diz, a questão coloquial, só advoga mesmo? Só advoga. Não, hoje eu só advogo, basicamente, e também ministro palestras. Aula, hoje, eu não tenho tempo para ministrar. Já fui convidado algumas vezes, mas para dar aula, você tem que se preparar, você tem que se dedicar. Tempo demais, né? É muito tempo. A minha esposa é professora, eu vejo que ela sofre, né? Sofre durante o trabalho e depois em casa também, né? E assim, infelizmente, aí é uma coisa que a gente tem que aprender mais a valorizar, os nossos professores. Cara, nós temos uma profissão para mim é a mais importante do mundo, porque ela é que nos forma, né? Então, você tem uma profissão que não é valorizada. De maneira Às vezes fala assim, nossa, mas o professor, eu costumo falar isso para minha esposa, eu falo, olha, você não ganha mal. Você não ganha mal. Se você olhar no mercado, você não ganha mal. Mas diante da sua profissão e do seu trabalho que você desenvolve, que você faz, você deveria ganhar pelo menos o dobro do que você ganha. Também acho. Então, e as pessoas, Volney, até deixar um recado, principalmente para os adolescentes, tem que começar a ver o professor mais com outros olhos. Antigamente, na nossa época, nós era respeitador. Se você falasse um A para o professor, nossa, ele tinha o poder de te tirar da sala, de te expulsar da escola. Hoje o professor não pode. O professor hoje ele é refém do aluno. Essa é a realidade. O professor hoje é refém do aluno. E hoje, se um aluno reclama de um professor, o professor senta quase que num banco dos réus perante o diretor. E ele vai ser sabatinado ali pelo diretor. É uma coisa que não dá para entender. Isso é algo
inexplicável. O professor merece respeito. Ele tem ali, a gente sabe que ele tem que ter uma liberdade de cátedra ali para ministrar do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E o aluno só tem que estar dentro de sala de aula para obedecer. Hoje o aluno não é petulante, hoje o aluno cobra, fala coisas pro professor que nós jamais falaríamos. Sonhava em falar? Não, nunca. Infelizmente é desse jeito. Infelizmente. Doutor, e qual foi... Agora é uma coisa boa. Agora foi... eu empolgo demais. Qual foi o fato mais engraçado que já aconteceu com o doutor Matheus? Eita, hein? Aonde? Faculdade, no tribunal? Vamos colocar no geral. Se tiver mais história, se tiver na faculdade, se tiver no tribunal, onde você quiser. Então, já vivenciei alguns fatos engraçados, Eita, né? Conte. Já presenciei muita coisa, por exemplo, de você ir para uma audiência e chegar na audiência, o juiz começar a gritar com a testemunha e você falar assim, opa, peraí, esse negócio aqui tá errado, não é bem assim não. E aí você não sabe se segura para não rir, e você tem que se conter, e a situação às vezes é tão constrangedora pra parte, mas pra nós que estamos assistindo ali doido pra rir, e não é minha testemunha, né? É a testemunha da outra parte. E não pode rir. Não, por exemplo, tem muito advogado que peca ao instruir testemunha. Então, por exemplo, a primeira pergunta que um juiz faz numa audiência pra testemunha você conhece a parte, você tem interesse que a parte ganhe a causa, você é amigo íntimo. Nossa! Então, por exemplo, eu já cheguei em audiência e a pessoa falar isso. Não, quero sim, porque ele é uma pessoa boa, isso aí é justo. Aí já era, game over. Já era, não tem como. Não tem jeito. Então, assim, aí o juiz ele já ouve a testemunha ali como informante, não como testemunha. Aí, ali automaticamente a pessoa já perdeu o caso? Se acontecer isso? Não, nem sempre. Porque às vezes ele é uma única testemunha que fala isso, mas tem um peso, né? Claro. Então vai depender muito da situação que se desenrola a instrução do processo. Eu costumo dizer assim, tem cliente que às vezes, por exemplo, a parte não apresenta defesa. E o cliente fala assim, não, agora então eu ganhei. Nem sempre o juiz vai te dar um ganho de causa, porque a parte não apresentou defesa. Às vezes o que você está pedindo é tão grotesco que carece do seu ônus de prova, o ônus de provar é seu, que o juiz não vai te dar a causa procedente, mesmo sem a outra parte apresentar defesa. Entendi, sensacional, né? Então, veja que não é só com base no mérito que você ganha. Tem várias outras questões. E situações engraçadas tem várias. Eu teve uma vez que eu logo no início da minha carreira, estava sentado, a secretária falou, tem uma senhora aí que quer falar com você. Ixi, você já... E aí eu falava, vou atender, né? Lógico, né? Quem não vai atender um cliente? E aí a senhora sentou, ela já estava vestida, toda, assim, engraçada. E aí ela sentou... Bem diferente. Não, bem diferente, com um vestido esquisito, uma coisa bem esquisita, uma maquiagem toda mal feita, esquisita. E aí ela chegou em mim e falou assim, eu sou uma princesa. Eu tenho descendência de rei. Sangue azul. E agora, fulano tá me devendo e não me paga. E ela começou a contar uma história mais cabeluda. E eu não sabia se eu prestava atenção no que ela falava. Nela ou na vestimenta? Ou se eu segurava também o riso. Porque era uma situação assim que eu me coloquei numa situação cômica. E na hora você tem que... Claro, tem que manter a compostura. Você não pode... Imagina, até pra pessoa estar te contando uma coisa, você não pode começar a rir dela. Mas já passei por cada situação que a gente... Doutor, agora uma pergunta que todos nós queremos saber. Todos nós. Está vindo aí a nova lei tributária. Fala isso mesmo? Reforma tributária, né? Diga aí pra nós, vai melhorar, vai reduzir, vai aumentar, vai abaixar ou não? Vai vir pra agregar ou não? Ixi, hein? Quem sempre ganha então o governo, né? Não sei se vai ser melhor pra nós. Você falou tudo, Volney. Quem sempre ganha é o governo. Neste caso, principalmente, com o governo atual que a gente tem, que é um governo com viés arrecadador e um viés de gastar muito,
vai haver sim um aumento da carga tributária, não tenha dúvida. Por quê? Essa reforma, a ideia dela era para diminuir a tributação do consumo. Uhum. O que é a tributação do consumo? É a tributação que incide em cima da balinha, do chocolate, do sorvete, da cachaça, que é aquilo que nós consumimos no dia a dia. Que é a tributação linear, vamos dizer assim, ela é igual para todos. Independente de renda, essa tributação é igual para todos. Então, o que vai acontecer? A ideia era diminuir essa tributação, simplificar o sistema tributário para que você diminuísse os litígios lá em cima, ou seja, o maior litigante hoje do país é o Estado, de forma geral. São os estados, municípios e União. Esses são os maiores litigantes do país. Então, se você simplifica essas demandas ao sistema tributário, se você diminui isso aqui e simplifica a nossa legislação, você barateia o custo do produto. Só que a forma como foi criada a reforma tributária, a toque de caixa, posso dizer assim, foi uma votação primeiro e segundo turno, na madrugada, um negócio muito obscuro, sem estudo, sem debate. Todos os debates que eu presenciei, por exemplo, nós questionávamos assim, olha, mas hoje eu tenho uma alíquota de X e essa alíquota vai para tal. Como que não vai haver aumento da carga tributária? Ela fala assim, não, isso daí nós vamos ver depois. Aí, cara, então, quebra tudo aí. Eu vou ser bem sincero, vai haver aumento da carga tributária. Para alguns setores, não. Por exemplo, indústria, de regra geral, vai ser benéfico. O setor de serviços, nem tanto. O setor de serviços, vou dar um exemplo. A minha situação. Hoje, os advogados, contadores, eles pagam a carga tributária deles sobre a prestação de serviço, pura e simplesmente, é uma alíquota de, no máximo, beirando os 15%. Essa alíquota vai ser 27% que se estima. Aí fala assim, não, mas você vai ter uma redução de 30%. Beleza, cai um pouco, mas ainda supere muito a alíquota original. Claro. E fala assim, não, mas você vai poder aproveitar crédito. Qual crédito que eu tenho? O insumo do prestador de serviço é mão de obra. É basicamente a mão de obra de trabalho do profissional, que é o sócio, que é o proprietário. Então, eu não tenho crédito para abater no débito desse imposto. Então, vai ter um aumento significativo. E esse aumento, obviamente, o que eu vou fazer? Se tiver um aumento para mim, que advogo para a sua drogaria, eu vou repassar isso para você. Claro. Se esse custo aumentou para você, você vai repassar para o contribuinte, para o consumidor final. É claro. Vai haver aumento de preço e vai haver aumento da carga tributária. Isso é fato. Isso todos os tributaristas. Só não enxerga isso quem tem um viés político ligado ao governo atual. Com Caso certeza. contrário, é certo. Não tem para onde. Então, na minha opinião, vai piorar. Vai piorar. E qual impacto isso causa nas pequenas e médias empresas? Muito. Veja bem, o grande, ele consegue ajustar, Volney, com outras maneiras. Ele consegue absorver, às vezes, ali numa margem de lucro. Ele consegue tirar ali de um produto. O pequeno não. O pequeno, muitas vezes, na empresa dele, trabalha ele, a esposa, o filho, e mais um funcionário. O pequeno, ele não tem tanta margem de lucro. Então, vai haver um impacto significativo dessas pequenas empresas. O grande, hoje, ele vende na internet, ele vende fisicamente, ele consegue abranger o país inteiro. O pequeno é local, é regional. Ele não tem para onde fugir disso. Então, eu entendo que haverá, se não modificadas determinadas coisas, se não observadas determinadas peculiaridades de determinados ramos de atividades, vai haver sim um aumento da carga tributária e um aumento de preço, com certeza.
Nossa, doutor, obrigado, hein, por estar esclarecendo que todo mundo hoje em dia está no escuro, né? Sim. Sobre isso, tá um Deus, só um bafafá, e geralmente é um assunto que as pessoas, elas não entendem muito. Particularmente também não entendo. Então, assim, é um assunto que vai aumentar o imposto ali, mas a pessoa será, e aí, para mim vai mudar? E vai ter toda a diferença, sim. Sim, porque, veja bem, vai haver uma mudança, Volney, não apenas de juntou determinado imposto, porque hoje a reforma tributária ela vai abranger o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Esses 5 tributos serão transformados em 2, na verdade, que é o IVA-CBS e o IVA-IBS. IBS vai estar a união do ISS e do ICMS, e o CBS é o PIS e a COFINS, tudo junto. Então serão 2 impostos arrecadados dentro de um mesmo sistema. Porém, o que mudou? Mudou conceitos, mudou fatos geradores, hipóteses de incidência. O que é isso? Antigamente, você discutia se determinadas operações poderiam incidir ou não determinados tributos. Com o IBS-CBS, isso ficou muito claro que vai abranger tudo. E tem muitos erros legislativos no próprio texto da reforma tributária. Se você pega a lei complementar hoje, que é a 214, que regulamentou, de 2025, ela é uma lei complementar que ela tem coisas que dá dúbia interpretação. Tem questões lá que você olha e fala assim, meu Deus, mas como que legislou mal assim? Mas por quê? Porque fez as coisas muito a toque de caixa. E, infelizmente, eu acho que ela vai precisar de ajuste. Então, eu já dou um alerta aí para você que é empresário, para você que é profissional liberal individual. Busque uma assessoria jurídica. Isso é importante. Busque uma assessoria contábil, porque você vai precisar de ajuda nessa transição. Nós estamos falando de uma reforma que começa já agora. Na verdade, já começou em 2025, com alguns atos. 2026 já tem uma fase teste, 2027 já entra a validade da CBS total, extinguindo PIS e COFINS. Depois, 2028, vem novamente outra fase teste. Então, a reforma tributária, da maneira que se desenha, ela não vai esperar. Tem muita gente que está achando, não, vai ser prorrogada. Não vai. Então, busque uma assessoria para você não ficar na metade do caminho e ter um impacto significativo. Agora é hora do planejamento tributário. É isso aí, doutor. Bela dica. Agora é hora do planejamento. Doutor, tem uma pergunta que todo mundo fala ela e eu quero saber se é verdade ou mito. É verdade que o pobre paga mais imposto do que o rico? Sim ou não? Olha, essa é uma pergunta interessantíssima. E eu sou categoricamente, eu posso falar de forma categórica, que o pobre não paga mais imposto que o rico. Tá? Por que não paga mais imposto que o rico? Isso é uma questão matemática. Uhum. De forma linear, Sim. O pobre paga o mesmo tanto de imposto que o rico. Que é o quê? Se ele comprar essa água, o imposto que está embutido nessa água é o mesmo para o pobre, o mesmo para o rico. Com certeza. Tá? Mas quando nós falamos em renda, aquilo que o rico... Vou dar um exemplo. Se um pobre ganha, vamos imaginar ali, 6 mil reais. Vamos imaginar, de 6 mil reais, na tabela do imposto de renda, ele vai pagar num alíquota. Agora não, que veio uma mudança, claro, vai acabar sendo isento. Mas 6 mil reais ele paga num alíquota X. Hoje, atualmente, ele paga um alíquota ali de 22%. Isso tudo. O rico já está pagando 27,5%. Então não tem como, ela é progressiva. A tributação da renda no Brasil, ela é de forma progressiva. Quem ganha mais, paga mais. Então, como que eu posso afirmar que o pobre paga mais imposto que o rico? Agora, uma análise que muitos usam para tentar apoiar isso daí é falar, não, porque o pobre, ele ganha ali
R$5.000, a família inteira, e ele está pagando o mesmo imposto que o rico. Então, proporcionar a renda dele, em tese, ele estaria na tributação do consumo, pagando mais imposto proporcional. Porém, a gente tem que enxergar riqueza. Olha, de acordo com a riqueza que ele produz, ele não paga mais imposto. E aí tem uma outra questão que as pessoas se esquecem. E aí eu não estou aqui, Volney, para um lado ou para o outro. Com certeza. Estou falando isso com base naquilo que eu vejo dentro da tributação. Quando você tem por exemplo, a pessoa tem uma condição de vida maior, tem uma renda maior, em tese, ela usa menos serviço público. Então, veja que o rico acaba pagando mais tributos, porque se ele não paga, às vezes, na pessoa física, porque distribui o lucro, ele paga na jurídica. Então, para ele chegar na pessoa física dele, ele teve que pagar na jurídica. Que, às vezes, o pobre não pagou. E aí, o que vai acontecer? Esse cara, ele usa muito menos serviço público do que o pobre. Porque a pessoa que não tem condição, ela, quando precisa de um hospital, ela vai para o hospital público. Com certeza. Quando ela vai para o trabalho, ela vai no transporte público de ônibus. O filho estuda numa escola pública, bancada pelo governo. A pessoa que é mais rica, ela paga mais imposto e ela usa menos o serviço público. Então, na verdade, essa pergunta sua, o pobre paga mais imposto que o rico? Não, ela não é uma verdade absoluta e ela não condiz com a realidade do nosso sistema tributário. Entendi. Doutor, agora tem uma pergunta até interessante fazer ela, né? Porque fala muito do agronegócio, né? É uma briga o governo atual com o governo passado. O atual acho que nem tanto puxa para o lado do agronegócio, né? Baseado nisso, tem muita gente que fala que o agronegócio não paga imposto. Isso é mito ou verdade? Isso é outro mito que existe. O que acontece? Esses mitos, eles acabam sendo criados, Volney, por quê? Porque nas campanhas políticas, né? A gente ouve muito o atual presidente falando o pobre paga muito imposto e o pobre não deveria pagar imposto. Eu concordo. Na verdade, eu acho que a faixa de isenção nossa tinha que ser R$10.000. Eu acho que a pessoa ganha até R$10.000 não tinha que pagar nada de imposto. Nem nada. E, na verdade, nós estamos falando de um único imposto, que é o imposto de renda. Se você olhar também o imposto previdenciário, a da pessoa que ganha mais, ele paga mais também, porque a alíquota é progressiva. Tanto na parte previdenciária como na parte de renda. Então, mas isso vem da política. Na política se usa isso. E usam isso. E por que muita gente fala que o agro não recolhe muito imposto? Porque a visão que eles têm é porque, assim, já houve muita gente falando, não, porque o cara, ele paga, a alíquota dele é 0, ele exportou para tal país e só ele não pagou R$1 de imposto. Mas não é só o agro. No nosso sistema tributário hoje, os produtos que são exportados, os produtos da cadeia produtiva brasileira que são exportados para o exterior, a alíquota dele é reduzida a 0. Mas não é só o agro. Se você fazer um copo e exportar para o exterior, vai ser a alíquota 0 de ICMS. Você não vai pagar. Por quê? Porque já há uma previsão constitucional. E o agro, ele tem uma exportação muito forte. O agro hoje, ele exporta mais do que vende no mercado interno. Com certeza. Então, por isso que fala que o agro não recolhe muito tributo. Olha, não recolhe, mas ele tem uma participação muito elevada na nossa balança comercial. As nossas exportações é muito grande. E que continue assim. Isso é bom para o país vender riqueza. Agora, isso aí é mais um outro mito que advém de política. O agro, eu vou falar do estado de Goiás, paga alíquota cheia, normal. Existem algumas pequenas situações que você tem ali uma redução de alíquota para alguns setores de exportações. Então, por exemplo, a pessoa física, o produtor rural, pessoa física, que vende para outro produtor rural, pessoa física, para engordar o gado.
ele vai, obviamente, ter uma isenção para dentro do estado. Mas se ele vender para fora, ele já não tem. Se ele vender para abate, ele já não tem. Ele paga o ICMS normal. Então, existe algumas situações. E pior que, assim, de vez em quando, esse tempo atrás, eu estava conversando com um amigo meu, que ele é muito inteirado assim, na política, ele falou, não, eu li num blog. Gente, aí não acredito em blog. Aí não. Infelizmente, tem certas coisas que é só quem vivencia o direito tributário. Não dá para você pegar com base num blog, com base numa situação genérica. Existem situações que são específicas, que o direito tributário é muito amplo. Tem muitas instruções normativas, muito decreto, muitas leis. Então não dá para você generalizar e falar um absurdo desse daí. Sensacional. Doutor, uma pergunta agora. Essa pergunta é para descontrair um pouco. Se você pudesse limar um imposto, tirar ele, abolir. Nossa, eu nunca usei essa palavra, abolir. Qual você tiraria? Qual você limaria? O IPVA. O IPVA? E o IPTU. Os dois juntos. O IPVA e o IPTU. Mais o IPVA. Você fala assim, escolher. Tem que ser um deles, o IPVA. IPVA. Eu acho um absurdo você pagar IPVA. E muita gente liga o IPVA às rodovias. Não tem nada a ver, tá, gente? Fala isso, né, velho? O IPVA é um imposto. Imposto, para quem não sabe, ele não tem uma vinculação, ou seja, ele entra no cofre público e o ente ele pode gastar ele da forma que está previsto ali nas leis de diretrizes orçamentárias, na LDO ali daquele ente. Uhum. Ele não precisa falar assim, nossa, esse daqui, o IPVA, eu só posso usar ele para dar manutenção na estrada. Não existe isso, tá, isso gente? É conversa? Pelo amor de Deus. Eu não sabia. Isso é mito. Aí, ó, outra, tá? Isso que eu não sabia, doutor. Então, por que eu falo que é um absurdo o IPVA? Que ele não é um imposto, veja bem, você luta para conquistar um bem que muitas vezes não é um bem que te agrega riqueza, pelo contrário. Um carro só te agrega manutenção, despesa. Ele é quase que hoje uma ferramenta de trabalho, um carro. Imagina um representante comercial, um advogado, um contador, assim, de maneira geral, as pessoas usam carro para ir para o trabalho. Ele não está gerando riqueza. Você compra um carro hoje por 30 mil, por 50 mil reais hoje, um carro. Na verdade, o carro popular mais barato hoje é 70 mil reais. Quando você for vender ele vale 50. Exatamente. É um absurdo você ter que pagar o imposto só para ter o carro. Você falar assim, não, Matheus, você paga a taxa de licenciamento, porque nós temos que fazer uma vistoria no seu carro, beleza. É um serviço público. Agora, o imposto de propriedade de veículo, para mim, é o imposto, e se um dia eu fosse um exemplo, se me desse a opção de extirpar, era o IPVA. Porque o IPTU, ele ainda te gera riqueza, porque o imóvel te gera riqueza, ele valoriza mais. O imóvel nunca erra, né? Você pode comprar uma casa hoje que ela vai valorizar. Vai, com certeza. Em algum momento ela vai valorizar, o carro não. São raras as exceções de mercado que faz um carro valorizar. É verdade. Então eu extirparia ele. E aquele que a gente tem que pagar, comprou a casa lá, ele tem que pagar a entrada lá, é TBI? ITBI. Esse também eu acho também é uma pedrada. Olha, aquilo ali é uma pedrada. O ITBI, ele realmente é um imposto caro, mas ele tem uma função meio que está inerente uma participação do município. Veja bem, todos os tributos, ele tem um ente que recebe alguma coisa. Claro, alguém vai morder lá o pedaço da pizza. Cada tributo, cada imposto, ele tem uma função e ele tem um ente que é responsável por ele. O ITBI, ele é do município, ele pertence ao município. Quando você vende uma casa, por exemplo, você paga o ganho, você pode pagar o ganho de capital, que é o imposto de renda, né, que aí chama de ganho de capital, sobre o lucro que você teve nessa casa, e você vai pagar para o município o imposto sobre a venda dessa casa. Por quê? Enxerga-se que ali você teve, às vezes, um proveito econômico. Então, ele é dolorido, mas não é um imposto tão pesado. E aí eu vou falar para você que outra coisa que eu faria de maneira diferente era diminuir o gasto cartorário. O gasto hoje
para você fazer uma escritura pública, para você fazer um registro no cartório, ele muitas vezes impede a pessoa de registrar um imóvel no nome dela. Pedrada. E aí traz outras consequências jurídicas lá na frente. Você compra um imóvel hoje de alguma pessoa, essa pessoa lá na frente tem um problema, você não transferiu o imóvel ainda, aí você sofre uma pessoa por conta daquela, você sofre uma penhora no nome dessa pessoa, atinge o imóvel que você comprou e não transferiu, não escriturou. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque isso é uma situação muito séria e as pessoas deixam de lado. Certo? Olha, que é isso? Ainda tô nem entrando na pauta, hein, doutor? Doutor, o que você acha, de verdade, né? O que você acha que precisa mudar no nosso sistema tributário? Volney, eu fui das pessoas mais criticou e critica essa reforma tributária. Eu tô no time que critica. E por quê? O objetivo dela, como eu disse anteriormente, era simplificar o sistema tributário, reduzir a tributação do consumo. Muitas vezes a pessoa fala assim, gente, por que eu vou nos Estados Unidos? Chego lá e compro um celular, e lá esse celular me custa R$5.000, aqui no Brasil ele me custa 15. Exatamente. Por conta do tributo. Porque lá a tributação do tributo, do consumo, vamos dizer assim, ela é barata. E essa tributação do consumo, que é a tributação dos produtos, é a que pesa no bolso de quem não tem condições. Porque, igual eu falei, ele paga linear. Ele tem uma renda inferior a uma pessoa mais de condição melhor e ele paga o mesmo imposto. Então, nessa visão, ele está pagando mais imposto. E isso teria que ser mudado. Essa tributação teria que ser... Eu sou de acordo de tributar... Não, vamos fazer assim, vamos diminuir a tributação do produto, que é ISS, ICMS, vamos levar esse negócio lá para os 5%. E vamos aumentar a tributação do lucro e da renda. Aí eu estou de acordo. Aí eu acho que seria uma tributação socialmente mais justa. Uhum. Porque aquele que ganha mais vai continuar pagando mais, mas de uma forma em que não vai pesar tanto porque o cara sabe que ele vai saber exatamente o que é a margem de lucro dele e quanto que ele vai pagar ali na tributação do consumo. Por mais que hoje a reforma tributária venha com o princípio da não cumulatividade, ou seja, não acumular a tributação, isso vai acumular, é inevitável não acumular. É inevitável, não tem como, não existe sistema que retira 100% disso. Então, o que deveria ter sido feito? Reduzir drasticamente a tributação do consumo, simplificar, criar um único produto, um único tributo, ou 2 no máximo, para a tributação do consumo e mirar na renda. Diminuir a tributação dos encargos extra-tributos. Vou te dar um exemplo. Hoje você monta um estúdio desse. Você tem que tirar um alvará. Para você tirar um alvará, você tem que pagar uma taxa de licença de funcionamento para a prefeitura. Essa taxa de licenciamento, por exemplo, na nossa prefeitura, ela é por metro quadrado. Então, quanto maior é seu estabelecimento, mais você paga. Mas tem empresa que paga 11, 12 mil reais essa taxa. Aí, se você funciona num horário especial, você paga uma taxa. Se você tem uma publicidade aqui na frente mostrando que o letreiro da sua empresa, você paga outra taxa. Credo. Se você emite por exemplo, você emitiu o certificado, o alvará. Para você emitir ele, você paga uma taxa de emissão de algo que você imprime no seu próprio computador. Então, isso aí, no final... É a paulada, filho. Ele não é só o imposto que você está pagando. Você está pagando muito mais. Aí você paga uma outra taxa para o corpo de bombeiros. De uma taxa que é de fiscalização de um potencial risco de incêndio. Então, essas taxas, quando somam, quando agregam, elas elevam muito a nossa carga tributária. Então, quando eu falo de reforma tributária, eu acho que o primeiro passo teria sido o governo fazer uma reforma administrativa para enxugar os seus gastos administrativos, são muitos, a máquina pública hoje é cara,
Arrumou, aí eu vou mexer no meu bolso, né? Se eu arrumei o que eu gasto, aí sim eu vou mexer no meu ganho. Para saber o que eu posso ganhar para sobrar uma beirada para eu investir. E aí eu ia enxugar a minha máquina pública. E já é comprovado que quanto menor é a carga tributária, maior é a arrecadação. Porque o contribuinte ele deixa de sonegar. Se eu te falo assim, Volden, você tem que pagar 30% de imposto. Você fala, Matheus, pelo amor de Deus, eu não consigo viver, eu vou sonegar. Mas se eu te falar, não, você vai pagar 10%. Você fala, não, peraí. Cara, vale a pena eu arriscar por causa de 10%? Não. Com certeza, não. Então, hoje, muitos empresários trabalham no risco porque a carga tributária é pesadíssima. E põe pesada nisso. Aí nós temos setores aí, por exemplo, que a margem de lucro dele é mínima mesmo. Ele ganha no volume. Você tá doido? Isso eu não sabia. Gente, a gente está falando com ele, doutor Matheus Carvalho. Doutor Matheus, eu quero aqui agradecer imensamente a sua presença, a sua participação aqui no Talk Show. Mas vamos passar para o bloco 2 agora, que é um quadrinho aqui, é um quadro, para a gente contrair. O quadro funciona da seguinte forma: você prefere? É o quadro. Aí eu te faço uma pergunta com apenas duas respostas. Um exemplo. Você prefere balinha ou doce? Aí você escolhe. Ah, tá fácil. Entendeu? Deu pra... Quase que eu colo as placas aqui. Entendeu? Tá certo. Certinho? Tá certo. Preparado? Preparadíssimo. Então bora. Água de coco ou água tônica? Água de coco. Aí, tá vendo, gente? Tá vendo tanto que é fácil? Macarrão com sardinha ou macarrão com almôndegas? Ah, o macarrão com almôndega lembro é que na escola a gente comeu muito macarrão com sardinha, né? Demais, macarrão com sardinha, macarrão com ovos. Eu não gosto de macarrão justamente por causa disso, né? Verdura. O senhor prefere mandioca ou berinjela? Eu vou de mandioca, mandioca. Aí, ó. Essa é uma prova em dificuldade. Imagina que o senhor precise assoviar. Mas o senhor tá chupando cana ou chupando jaca? Qual que o senhor prefere para assoviar? Chupar cana ou jaca? Eu acho que a jaca é mais fácil. Ai. Agora, a pergunta aqui que eu não posso fazer ela, não sei, mas eu vou fazer. Qualquer coisa a gente corta aqui, que a esposa pode ver. Vocês preferem bumbum ou tetê? Ah, o brasileiro é bumbum, né? Bumbum, é claro. O brasileiro é bumbum. É lá bumbum. Fora não, é tetê. Lá fora é tetê, aqui é bumbum. É verdade. Você prefere comer arroz queimado ou feijão cru? Vixe. Um arrozinho queimado, não, uma rapinha é bom demais. Aí é bom, né? Ovo de galinha ou ovo de pato? 100.000 vezes o de galinha. Mas tem gente que vai preferir o de pato. Tem gente. Com certeza. O senhor gosta de música, né? Eu sei que o senhor gosta de música. Você prefere um brega funk ou uma rocha? Ah, eu prefiro uma rocha. Uma rocha, né, doutor? Doutor, agora eu fiquei sabendo que o senhor pesca muito, né? O senhor gosta de uma pescaria, né? Peixes. O senhor prefere uma pirosca ou um barbado? Não dá pra preferir nenhum, não. Vai num barbado, né? Vai que a pirosca dele é pequena. Doutor, pássaros. Uhum. O senhor prefere uma pomba ou uma rola? Que são pássaros. Pombinha, né? Ou rolinha? A pomba, né? A pomba é mais bonitinha que a rolinha. Né? Super-heróis. O senhor prefere andar com Robin ou levar uma tritãozada do Aquaman? Eu prefiro andar com Robin. Cidades. Eu sei que o senhor viaja muito. O senhor prefere passar em cidade na Amável Pinto ou em Rolândia? Eu vou em Rolândia. Você sabe que existe essa cidade, né? Você sabe. Eu vou em Rolândia. Agora, massas, pães. O senhor prefere um pão cacetinho ou um baguete? Eu falei, rapaz, eu enchi a boca pra falar pão cacetinho. Eu percebi. Eu enchi a boca pra falar pão cacetinho. Emocionou. Vai no baguete. Baguete recheado, né? Nossa, sem fazer merchan aqui,
Tem um baguete no Carrefour que é sensacional. O baguete deles é bom. Não tem que falar pro Carrefour, então. Fazer o merchan aqui, ó, Carrefour. O Carrefour é mesmo. Vai ser bem anunciado. Doutor, eu sou bem mais velho do que o senhor. Antigamente, nós tínhamos uma tradição. Desvirar o chinelo para a mãe não morrer. Ou, às vezes, não pisar nas riscas das calçadas. Qual que o senhor prefere? Rapaz, eu sou dessa época do desvirar o chinelo. Deixa o chinelo do lado da mesa, não, cara. Até a mãe. E roupa do lado da mesa. Não deixa a roupa do lado da mesa, não. É verdade. Doutor, répteis. O senhor prefere uma jiboia ou uma anaconda? A jiboia é menor, né? Doutor, agora essa é braba. O que não fazer no primeiro encontro? Soltar o pum ou ir com bafo? Acho que o bafo é pior, né? O bafo é pior, né? Porque o bafo tá muito ligado ali à conquista, né? Higiene. Pertinho e tal. Higiene. Agora o pum é inevitável às vezes, né? Sai, cachorro, né? Sai, cachorro. Eu tô aí, engraçado. Agora você falando aí do bafo, a gente conversa pertinho. Quem tem bafo, só conversa assim, ó. E a pessoa que tem bafo, ela parece também tendo o talk screen, que só conversa você tocando. E de pertinho. De pertinho ainda, de perfil. Agora, tem essa aqui, ó, doutor. O senhor prefere usar calça tochada, arrochando os bagos, ou uma cuequinha furada? Uma cuequinha furada, né? Uma cuequinha furada. É bom, mas caixa confortável. É desconfortável, né? Né? Você deixa pro cantor sertanejo. Ih, os caras gostam, hein? Eita, também acho que eu prefiro uma cuequinha furada. Doutor, isso aqui é da nossa época, ó. Carrinho de rolamento ou bet? Rapaz, eu já vivi grandes emoções em dois, mas no carrinho de rolimã não tem igual. Nossa, não tem não, viu? Eu perdi muito tampo de dedo. Nossa! A lateral, assim, ó. Você tá doido? Aquilo ali muito ralado. Não, aquilo ali pra você depois tomar banho. É só o aiuiui. Aiuiui. Doutor, agora a última pergunta, antes de passar para as considerações finais. O que é pior? O motoqueiro passando pela direita ou o pai de aluno em porta de colégio? Nossa senhora. Nossa senhora mesmo. É duas brigas de cachorro grande, né? Mas eu ainda acho que o motoqueiro pela direita é mais perigoso. Perigoso. É porque o pai em porta de escola, todo mundo sabe que ali é uma escola, já dá uma diminuída. Agora o motoqueiro, ele brota do nada, né? Brota do nada, cara. E geralmente o lado direito do motorista geralmente é ponto cego. Não, e uma coisa, Volney, a gente já falou isso muito na rádio. Demais. O povo parece que não. Ele cada vez mais desaprende a dirigir. Seta é artigo de luxo. Uhum. As pessoas, se tá devagar, ele não tem a capacidade de andar pela direita. Quando ele anda pela direita, que você vai ultrapassar ele acelera pra você não ultrapassar, que parece que ele tem raiva de você ultrapassar ele. É impressionante, então, as pessoas no trânsito, elas mudam. Mudam completamente, assim. E um agravante. Incrível. Outra agravante também do trânsito é celular, né, doutor? As pessoas do celular o tempo todo ali, igual você falou, quando tá no lado esquerdo, lá no celular, você buzina, o cara acha ruim. Uma mulher acha ruim. Não, se você buzinar pra alguém hoje, é a coisa mais perigosa do mundo. O cara pode sacar se, uma arma lá, pode te bater. O cara se sente ofendido, né? Tá errado ainda. É errado. Você vai na rodovia, às vezes você vai ultrapassar alguém, a pessoa, ela te fecha. Tem muitos vídeos agora a gente vendo caminhoneiro fechando o carro para não ultrapassar. Isso é inadmissível, né? Não existe, né? Tem que mais ter amor. É o que eu ia falar mais agora. Paciência. É isso. Mais vamos dizer assim, eu costumo dizer no trânsito, a gente nunca sabe qual é a pressa do outro, né? Exatamente. Às vezes tá correndo para salvar uma vida, para ser. socorrer alguém. Exatamente. Para uma reunião atrasada, para algo muito importante. Às vezes você não está, mas a pessoa está. Exatamente. Então tem que ter mais atenção, mais compaixão pelo próximo, né? E brigar também não compensa, não, né, doutor? Briga não leva nada a ninguém. É verdade. Doutor Matheus Carvalho, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Talk Show. E volto a dizer, o senhor está doando o seu maior bem, que é o seu tempo. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. E eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Gostei da dica para aquele empresário, aquela pessoa
que já quer fazer uma estratégia, que logo já tem reforma tributária, ela se precaver, foi sensacional. Parabéns. E eu gostaria que o senhor deixasse suas redes sociais, quem quiser falar mais, quem quiser saber um pouquinho mais sobre tributarismo, sobre leis tributárias. Quem quiser conhecer também o Dr. Matheus Carvalho, fique à vontade. O microfone é todo seu. Olha, eu que agradeço pelo convite. Eu acho de extrema importância nós podermos trazer conhecimento para as pessoas. Informação. Esse é um grande mal que assola a nossa população, que é a falta de informação, que muitas vezes vai salvar a pessoa ali de cometer erros, vai trazer mais consciência política para as pessoas. Então, eu só tenho a agradecer. Pode contar comigo sempre quando precisar. E deixo aqui para as pessoas, né? Às vezes, quem quiser conhecer mais, procure lá. cmsadvogados.adv.br. Pode procurar lá que nós estamos sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. E eu quero deixar umas lembrancinhas aqui para você, doutor, antes. Quero deixar uma lembrancinha da Telco para você. Grande Jaime, nosso amigo, né? O Jaiminho? O Jaime é nosso patrocinador oficial da barraquinha que nós fazemos todos os anos lá no Anaville. E a próxima eu vou estar lá fazendo cobertura. Fechou, você vai ser nosso apresentador. Uhul, estarei lá. E quero agradecer a um kit da cachaça Jamel para você aqui. Você falou que gosta, né? Gosto, não é pouco, não. Doutor, e para fazer uma caipirinha não tá no gibi, viu? Sensacional. Excelente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Valeu mesmo. Eu costumo dizer a todos, né, porque o senhor está na minha frente, não, mas a todas as pessoas que nos conhecem, a humildade que o senhor tem, o carinho que o senhor tem com a gente, não tem preço. Aonde o senhor me vê, abraça, fui bem recebido, eu não canso de dizer isso para as pessoas. Quando eu lembro de você, lembro da doutora Fabiana. O carinho que você teve comigo, eu não esqueço jamais. Muito obrigado mesmo, Matheus. É recíproco. Obrigado. Obrigado. Gostaram? Rapaz, eu amei. Esse foi o doutor Matheus Carvalho nos dando a dica aqui sobre as leis tributaristas. É leis tributaristas ou leis tributárias? Qual que é, doutor? Leis tributárias. Leis tributárias, tá vendo? É bom falar com quem entende, né, gente? É bom, né? É vivendo e aprendendo. O programa Talk Show fica por aqui, mas antes, mandar os agradecimentos ao Hipermercado Céu Azul, Droga Certa, Autorreformadora Batista, Cachaça Jamel, Fazenda Babilônia, Móveis Estrelas, Eduarda Confecção e A3 Comunicação. Talk Show fica por aqui e amanhã, se Deus quiser, tem muito mais aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.